Oi, pessoal! Estamos aqui no 5º episódio do Café com Líder. E hoje, a convidada de hoje, vocês já sabem, que vocês viram mais cedo a gente fazendo toda a preparação para estar aqui agora. É a Daniele Simon. A Dani é gerente de vendas da Audi Belo Horizonte. E ela tem uma história muito inspiradora. Que a Dani, ela não veio das vendas. Ela é formada em jornalismo, com ênfase em marketing, e teve alguém que viu nela um potencial enorme. O começo não foi fácil, foi difícil, mas a Dani, com ousadia, coragem e clareza de onde ela queria chegar, ela conseguiu transformar o pior resultado e hoje liderar o melhor resultado do grupo. Então, pega um pão de queijo, um café e vem se inspirar com a gente. Dani, seja muito bem-vinda ao Café com Líder. Eu que agradeço, estou muito feliz por esse convite, de verdade. Para mim é uma honra, de fazer parte dessa história e desse projeto que é maravilhoso. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa história vai inspirar muita gente. Espero que sim. E para começar, eu sempre gosto de começar com a pergunta: qual que é o desafio da liderança para você? Principalmente quando a gente fala de comercial e vendas, porque existe uma pressão natural sobre essa área. Conta pra gente, Dani, o que para você é o desafio? Eu não consigo virar para você e falar assim que tem um desafio. Nós temos vários desafios, né? O primeiro desafio que, eu tô na área comercial, vai fazer 10 anos, mas eu tô como líder há quase 20 anos, né? E quando a gente vira líder, ninguém vira para a gente e fala assim: olha, você vai fazer isso, isso e isso. Não, não tem É a receita de bolo. não tem mesmo, né? Ou a gente aprende ou a gente ou a gente nasce. Eu ainda estou para poder descobrir isso. Mas na área comercial, hoje, o maior desafio que eu vejo é manter a motivação da equipe, a equipe sempre em alta, quando as vendas estão em baixa, né? Por quê? E eu falo, não é só na área comercial de vendas de carro, é em qualquer área comercial que existe uma cobrança, né? Não existe. E eu falo isso muito com a minha equipe, gente. A grama do vizinho não é mais verde, a cobrança ela vai existir em todos os momentos, né? E aí que eu tenho que saber dosar, né? Se tá na alta, todo mundo ganhando dinheiro, isso vai ser maravilhoso. Essa é a parte boa das vendas, Essa é né? a parte boa. Você tem a comissão ali, então Exatamente. vendeu, ganhou. E quando está em entre safra de produtos, isso em todas as áreas, em todos os departamentos. Sazonalidade, né? Tem Exatamente. áreas que têm a sazonalidade de O que a vendas. gente tem que fazer? É E aí? trabalhar com O que você faz? até a motivação com o ego da equipe, né? Para que eles realmente se sintam que eles são bons, né? Que não é porque a gente está passando por aquele momento que eles deixaram de ser bons. Porque uma pessoa que é boa, ela não vai deixar de ser boa. Vai. Ela não vai desaprender a vender. É entender o momento do negócio, né? Exatamente. E ter muita resiliência por saber passar por isso, né? De uma forma leve, o que eu não era, quando você vira e fala assim, ela saiu do pior resultado. E de fato, em 2016, logo quando eu assumi a gestão da área comercial, eu tive o pior NPS do grupo, que é aquele índice que as pessoas, os De colaboradores, satisfação, né? os colaboradores colocaram lá, Daniela era péssima. Mas por que eu era péssima? Eu entendia que eu queria que todo mundo agisse e fizesse como eu, de forma acelerada, de forma rápida. Dinâmica, que você é dinâmica demais. E essa pessoa que me enxergou, que eu te falei, que é o Pedro, que é o meu CEO, ele me deu uma pausa. Eu fiz um processo de coaching, que aquilo ali para mim, na época, foi o divisor de águas na minha vida. E eu comecei a entender que eu precisava entender o momento de cada um, o espaço de cada um e como gerenciar cada um de uma forma completamente diferente, até porque somos diferentes, né? Só existe uma Laélia, só existe uma Daniele, então eu também tenho que fazer uma gestão muito individualizada de cada um deles. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a trabalhar o feedback. Por quê? No primeiro feedback 360 que eu fiz, o que eu ouvi? Eu não tinha escutativa. Eu não escutava, eu fazia tanta coisa ao mesmo tempo, né, querendo ser produtiva, que eu não parava para poder escutar. Eu não parava para olhar no fundo do olho do meu colaborador. E aquilo fazia diferença. Para eles, naquele momento, aquilo fazia diferença.
Então, e hoje eu mantenho o meu feedback 360 com plano de ação, tendo uma escuta ativa, tendo respeito pelo funcionário, porque, gente, não tem nada mais respeitoso nessa vida do que a gente doar o nosso tempo. O que que a gente tem mais de precioso hoje? É o nosso tempo, né? Então, assim, doar o nosso tempo para o colaborador. Obviamente, tem dia que é caótico, mas é o que eu vejo que é Mas você trouxe uma coisa muito legal, né, que você veio da questão do motivar, como que você vai motivar a galera, mesmo quando não está em baixa, para a pessoa entender que não é um problema dela. E aí você vem com esse olhar da motivação ligada à escuta ativa, que é parar para escutar as pessoas. Eu acho que isso é sensacional, porque eu acho que é quando a gente entende o que cada um é, o que você trouxe, como que eu vou falar com cada um, é que a sua fala começa a ser direcionada o tempo exatamente. inteiro. Então, isso eu acho que você fez de muito legal, assim. E é desafiador, né? Igual você falou, assim, você tem uma vida super corrida no comercial Muito. e ainda consegue nesse desafio pegar e parar um tempo para escutar cada um ali, e eu tenho certeza que isso faz uma diferença muito grande para eles. Isso é o que faz eles estarem do seu lado. Muito. Muito interessante isso. E me conta um pouquinho, você trouxe essa questão do feedback 360. Como que você desenha com eles isso? Qual que é a frequência que você traz esse feedback? Porque eu acho que é muito legal, assim, essa cultura de feedback é a cultura que fomenta o tempo inteiro, é o ajuste da rota o tempo inteiro. Muito. É você ter isso o tempo inteiro ajustando aquilo ali. Como que você qual que é a frequência que você faz? Como que você coloca os planos de ação junto com eles? Como que você puxa isso deles? Eu tinha muita, eh eh, necessidade de ter um feedback para mim, para saber se eu estou indo bem. E olha que legal, eu li um livro que chama Eu Preciso Saber Se Estou Indo Bem, que é um livro maravilhoso para quem está começando a liderar e quer saber como fazer bons feedbacks. Foi o melhor livro que eu li sobre este tema. E esse livro ele me ajudou muito, clareou muito a minha cabeça. Eu faço um feedback hoje a cada 3 meses e a gente trabalha com rodas de competência. Porém, quem preenche as rodas de competência é o próprio colaborador, né? Entendi. E ele que vai pontuando onde que ele acha que ele pode melhorar, onde que ele acha que ele não pode melhorar. E aí de coisas simples a coisas complexas, como por exemplo, atrasos ou como coisas um pouco mais complexas que dizem respeito àquele colaborador. E aí ele coloca Comportamentos, né. comportamental. Aham. Eh, e aí ele vai e coloca na escala como que ele acha que ele está. Eu Hum. coloco a minha visão, vendo de fora como E aí gestor. você coloca a parte deles, vocês fazem separadamente? Sim. Aham. E juntos olhamos: "Olha, você colocou dessa forma, eu coloquei, o que que você acha?". E aí baseado nisso, a gente tem um plano de ação que no próximo feedback ele é revisto. Entendi. Aí fica aquele acompanhamento constante do que está acontecendo. Exato, Tá indo bem, não tá, se evoluiu aqui, não evoluiu, e aí vocês vão discutindo aquele plano. exatamente. E isso tem muito a ver também como motivar, porque a pessoa sabe para onde ela está indo, ela sabe qual que é o direcionamento que ela tem que tomar, Você ter norte, né. né, Você saber o que exatamente. você tem que fazer. Eu costumo falar que feedback é presente, Sim, sempre. Porque se você não sabe que você está errando, você nunca vai saber que você não vai saber, porque você não vai poder melhorar, porque você não sabe que errou, ninguém te contou. Você acha que você está fazendo bem, ninguém começa a fazer umas coisas sem querer fazer direito. uhum. Eu parto desse pressuposto, eu falo: "As pessoas não querem fazer errado, elas querem fazer certo, só que ela fez errado por quê?", Estava tentando acertar. não é? Hoje, inclusive, numa reunião no grupo, uma das minhas falas foi: "Só vai errar", e isso é a frase mais falada, quem está tentando acertar ou quem está tentando fazer alguma coisa, né, saindo da inércia, porque senão a gente não erra, Não, não é verdade? com certeza. E se a gente não abre espaço para as pessoas fazerem isso, as pessoas ficam até questão de ansiedade e tudo mais, porque não tem espaço de fala, né. Muito. E pegando essa ideia do espaço de fala, do erro, como que você trabalha a melhoria com eles, assim? Como que você incentiva eles a trazer ideias nesse momento do 360? Ou como que você faz em reuniões a escuta com eles ali para trazer que eles tragam ideias o tempo inteiro para vocês?
quando eu coloco, primeiro que eu começo perguntando como que eu posso melhorar. Aham. Aí as pessoas se abrem um pouco Humildade. mais para poder receber qualquer tipo de pontuação que eu venha querer fazer, né? Uhum. Mas isso, por ser contínuo, isso vem tanto deles. E por eu estar muito presente na rotina deles, são coisas que eu não preciso falar. Eles já vão Ca- trazendo as ideias. Cada um sabe o que que é necessário colocar na roda de competência, ou cada um sabe o que que tem que melhorar. Eu E posso pegar qualquer colaborador meu hoje, ele sabe o que que ele tem para poder e a melhorar. melhoria dos processos, das coisas que vocês fazem, eles trazem essas ideias para você? Muito, muito. E eu gosto muito, eu falo de dar nome aos bois. Hã. Quando eu levo isso, né, para diretoria, isso eu falo com eles. E peço, inclusive, olha, eu quero que você fale aquela ideia que você deu. Isso eu também falo, né? Eu converso com o CEO, com o diretor e falo, olha, fulano deu tal ideia. E reforço muito para que eles tenham voz, para que eles tenham o brilho deles, para que eles sejam valorizados por esta ideia que eles tiveram, sabe? Aí você traz para o pertencimento, né, a Sim, pessoa fica orgulhosa de que uma sim. ideia dela foi para a prática na Porque o empresa. resultado, ele não é do gestor, ele não é do líder, o resultado é da equipe, É de todo mundo, é de todo mundo, né? isso, com certeza. E você falou legal do resultado também, qual que é a sua rotina hoje? Porque vocês trabalham na área comercial, meta o tempo inteiro, pressão o tempo inteiro para vender. Como que você faz o acompanhamento com eles dos resultados? Vocês entram num BI e tem um resultado toda hora, vocês entrarem, vocês enxergam? Como que você acompanha? E, por exemplo, tá baixo, como que você fala com eles? Tá bem, como que você fala com eles? Traz um pouquinho disso, que eu acho que é muito legal. Isso não tem muito a ver com o que a gente está conversando, mas a maternidade, ela mudou muito a minha forma de liderar também. Não, isso tem tudo a ver, porque as pessoas elas mudam mesmo. É, e aí muita gente fala, existe uma gestora antes da Marina, Marina é minha filha, tem 3 anos e meio, e existe uma gestora Dani depois da Marina. Eu já tinha entendido a liderar baseado em cada indivíduo, de forma, né, Que cada um escuta. Uhum. exatamente. Eh, mas depois que a minha filha nasceu, eu dei uma desacelerada. Vocês podem até estar brincando, porque vocês viram tanto que minha rotina é corrida, porém, ainda é menos corrida do que era antes. Mas eu estou muito presente, né, eu estou com eles o tempo inteiro, então este monitoramento é o tempo inteiro. Mas eu também não vou ser aquela gestora chata de ficar indo na mesa do vendedor: "E aí, você vendeu? E aí, falta o quê?" Não, né, geralmente de manhã eu dou uma conversada Você com dá uma cada passada em um. cada um para entender a realidade do dia ali. Temos um BI hoje que é um dos melhores BIs do Brasil, né, que é um CRM poderosíssimo, que ele me dá em tempo real, quanto tempo o cliente está na mesa do vendedor, então se acendeu a luzinha vermelha já é tempo de eu: "Bom, não fechou a venda, o que está faltando? Onde eu posso agir? Como que eu posso fazer para poder, Muito legal. Você né, vai no olhar melhorar?" do como eu posso apoiar ele ali, né. Exatamente. É. E assim, eu tô muito, muito presente na rotina deles. Eu acho que a liderança que faz diferença é essa, que está do lado, que Sim, sabe e a pessoa sabe que ela pode contar com você, que sim, você vai aparecer para ela na hora certa. sim, Porque ele já te conhece tanto, já trabalha é, com você, que sabe que você vai aparecer na hora que ele precisa, né. sim. Isso é muito legal. E você trouxe uma coisa quando a gente estava conversando sobre o podcast, né, sobre trazer isso, que eu acho que é muito legal que você falou comigo. Vocês estão no mercado de luxo. Uhum, Além do desafio da venda, tem o desafio do tipo do mercado que você está. Então, isso tudo é uma coisa que você tem que treinar as pessoas para esse olhar, né. E aí você me trouxe uma coisa muito legal, que é fazer a sua equipe ter as experiências do seu cliente. sim. Eu acho que isso deve trazer uma valorização muito grande. Conta um pouquinho qual que é o sentimento deles a cada vez que você proporciona isso para eles. Isso não é só meu. Eu tive estas experiências da própria montadora, de ficar nos melhores hotéis, de frequentar os melhores restaurantes, nos treinamentos que a gente fazia. Eu falei: "Gente, a equipe tem que vivenciar isso também", né. Então, por exemplo, eu ganhei de um cliente meu um final de semana em Tiradentes,
num hotel muito bacana. Eu não vou ficar com aquilo ali para mim. Então eu faço campanhas, olha, quem vender XYZ vai ganhar aquela pousada lá que eu ganhei. Por quê? Não que eles não tenham dinheiro, né, Não. porque eu acredito que a área comercial ela é uma área muito bem remunerada, Sim. né, mas com outras prioridades na vida, não seria talvez uma coisa que eles fossem ou quisessem ou pudessem pagar naquele momento. Aham. Né, então eu tento sempre proporcionar isto, seja com campanhas ofertando jantares com acompanhante para ele poder ir com a esposa, para o vendedor ir com a esposa para poder ter aquela experiência, como, viagens, eh até viagens pequenas mesmo, sabe, Sim. para eles Isso terem isso. isso é legal, porque eu acho que traz para eles um pouco da visão do cliente que eles vão atender. Exatamente, frequentar os mesmos lugares, Exato. ter as mesmas conversas, entender do que eles estão falando. E até é engraçado como que você uma coisa que você pode trazer também para que eu quero te perguntar para você trazer, porque como que você treina eles para encantar o cliente? Porque o cliente que vai fazer uma compra, de luxo hoje, precisa de um relacionamento. Como que você faz esses treinamentos? Eles acompanham? Por exemplo, uma pessoa chegou hoje na Audi, é o primeiro dia de vendas dela, ela não estava nesse mercado. Uhum. Como que é o processo de formação e treinamento dessas pessoas? O Grupo Carbel, ele tem um processo de treinamento muito eu falo que eu não sei se no Brasil tem igual, que é o Carbel Academy. Lá eu tenho centenas de treinamentos e eu direciono muito a equipe qual treinamento que eu quero que eles façam. O primeiro treinamento, por exemplo, é o jeito Disney de encantar o cliente, porque para mim É o exemplo maior de todos, né? nada mais clássico e maravilhoso do que, por exemplo, como que a Disney trata o seu cliente, né. Então aquele treinamento todos os meus colaboradores já fizeram, né. Então a gente parte daquele pressuposto, como se ali fosse a Disney, né, desde um papel que caiu no chão, até eu me sentir dona daquilo. Até aquela questão vai passar a parada da Disney, né, onde você tá, Sim. ele te fala: "A parada de 15 horas passa aqui às 15h15". Exatamente, de levar o cliente, né, até o banheiro, não é virar e falar: "Nossa, é ali o banheiro", não, isso não existe, né. Então as pessoas são treinadas e capacitadas para isso. Eu falo que a pessoa leva uma média, né, na Audi de 8 meses para ela poder ser treinada e entender deste mercado, né. Mas este treinamento em si, ele faz diferença na minha vida e na vida dos colaboradores. E essa questão do academy é muito legal, né, porque a pessoa quando ela chega, ela tem uma trilha Sim. clara para onde ela vai percorrer. E eu acho que você trouxe isso 2 vezes de uma forma muito legal. Primeiro, quando você faz o 360 e define com eles o plano de ação que você dá norte. Então você deixou claro para eles o caminho, e Uhum. quando a pessoa entra, ela saber que ela tem uma trilha dentro da academy para percorrer, e qual que é o tempo, né, que vocês têm ali de que é mais ou menos o que ela vai percorrer também, Uhum. ela ganha clareza, né. Sim, E isso ajuda muito a pessoa a se muito. desenvolver. Tanto para processos, quanto para comportamento, né. Hum. Então assim, aí eu direciono: "Olha, agora eu quero que você faça um treinamento de processo tal, que é o que você Aí você vai precisa". pegando de acordo com o que você vai vendo que a pessoa está te entregando, né, Exatamente, no olhar diário de cada um, igual você trouxe. exatamente. É isso. Isso é muito bacana, porque isso faz diferença, né, você vê que os bons resultados, eles vêm de processos bem estabelecidos, Sim, e organização bem feita com as pessoas, né, e o olhar para as pessoas. Porque você tem um academy, o academy é o mesmo para cada um, sim, tá ali disponível para todo mundo, mas você olhando para o que cada um precisa, você vai direcionando eles para que treinamento fazer. exatamente. Muito interessante. E eles buscam também por coisas foras ou a Academy ele suporta tudo que vocês precisam? Suporta 90% do que a gente precisa, né. Sexta-feira agora, depois de amanhã, eu vou levar um treinamento eu já fiz um treinamento, eu já ministrei um treinamento também, com os princípios da Disney,
Sexta-feira eu vou também dar um treinamento focado em redes sociais e posicionamento de redes sociais para a equipe. Então eu trago também muita coisa de fora, né? De comportamento, até de pensamentos. Quando eu te falei que a gente estava na baixa, né? Uhum. Como que a gente pode ter pensamentos positivos e pensar sempre com o copo mais cheio, né? Como? Então eu tenho que trabalhar isso na equipe. Então, às vezes, algumas coisas comportamentais, eu não vou ver isso na tela do computador, né? Eu tenho que ter uma pessoa, ou eu tenho que ir lá e falar, eh, e dar um pouco da minha experiência e da minha energia mesmo. É isso, e é muito legal também, porque aí você vai complementando com o que você vê que é daquele momento, né. Exatamente. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão que a gente está conversando, sobre todo encantamento com o cliente, posicionamento que eles você vai trabalhar junto com eles. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre a questão da gente conectar a imagem que a gente é com o que a gente quer passar. Porque a gente olha para você, a gente já vê sua elegância, o seu charme, a sua forma legal de passar e dá para ver nitidamente que você passa uma autoridade de quem você é. Traz um pouquinho para a gente como que você passa isso para eles também. Aí entra um pouquinho daquela gestora que às vezes tem que olhar para a sola do pé para ver se está limpinho, e se não tiver limpinho, fala: "Olha, vamos limpar agora". Mas a equipe entende, né, que tem que estar com o cabelo bem cortado, porque a gente tem que ter aquele rapport com o cliente, né. É. E assim, é muito difícil eu ter pessoas na minha loja, investindo R$ 400.000 ou mais, muito mais, e ser uma pessoa que não tem o mínimo de cuidado. Isso praticamente não acontece. Sim. Então a equipe ela já entendeu como que ela tem que se comportar, né. Por exemplo, semana que vem também a gente vai ter cursos de automaquiagem com as mulheres da loja, né. Exatamente para saber como passar, o que passar, para a gente não exagerar naquilo, não exagerar em acessórios. Eu falo que sempre, o menos é mais. Minha palavra sempre com as mulheres da loja é: "Gente, menos é mais". Nada de muita pulseira, nada de brincos grandes, né, então vamos ser minimalistas. Então semana que vem também a gente vai ter um treinamento com as mulheres para os cuidados pessoais, de como se vestir, como se maquiar, como tá com o cabelo bem feito, como tá com as unhas bem feitas. Isso é muito legal, porque a gente não costuma falar sobre isso, né, a gente fala de treinamento de competência, treinamento técnico, mas o treinamento do próprio comportamento frente ao tipo de cliente que você está com ele, né, a gente Até tem a que conversar a forma língua dele. Até a forma e isso foi um desafio que eu fiz, eu falei: "Olha, se vocês fizerem, né, da forma como eu gostaria, levantar para poder receber um cliente, que também tem muito a ver com a cultura da Disney, Sim. né, vocês vão ganhar o kit de maquiagem e o curso de automaquiagem". Então, assim, isso foi um sucesso lá, né, eu vi o tanto que isso movimentou e fez com que as mulheres que estavam lá na linha de frente quisessem realmente, dar um atendimento melhor, fazer um atendimento melhor. É bacana, porque o tempo todo você vai com eles numa moeda de troca para puxar eles ali, ó, tem um passeio tal, quem vender mais vai aqui. E isso é legal, né, e seu mercado é um mercado que puxa isso, né, você vai na troca ali com eles o Sim. tempo inteiro, e na língua deles, né, sobre o que que é desejo para eles, puxando para que eles façam, né, isso é muito, muito, muito bacana mesmo. E eu queria te perguntar um pouquinho mais agora, você me trouxe sobre, motivação e tudo mais, e quando a pessoa, quando você precisa sobre essa questão de você fazer os desafios com eles e tudo mais, e quando você tem aquelas pessoas que não estão engajadas mesmo, como que você trabalha com elas? Porque todas as empresas a gente tem aquela pessoa que está mais baixa, e como que você trabalha essa pessoa? Como que você enxerga esse Eu trabalho hoje? custei a entender, porque não é fácil, né, o papel de um líder não é Não, fácil. não é. E isso foi muito difícil, eu contei muito inclusive, assim, com a ajuda de profissionais de RH para poder, fazer cruzamento de PI, para ver qual que era a melhor forma de eu trabalhar com aquela pessoa, que eu estava vendo que estava na baixa mesmo, para que ela não virasse uma laranja podre na equipe, né, para eu tentar extrair
o que tinha de melhor naquele, lapidar aquele diamante, né? Aham. Então, talvez aquilo ali poderia ser um trabalho meu também, de como que eu poderia fazer com aquela pessoa, e foi o que eu fiz. Mudar a forma como eu estava fazendo. Seja cobrar menos, mas de uma outra forma. Mudar a forma de falar. Mudar o meu tom de voz, né? Ter uma escuta mais ativa. Olhar mais para ela, né? Exatamente. Mas você trouxe uma coisa muito legal que eu acho que faz bem para a liderança, essa conexão com o RH. Sim. Porque você foi no RH, buscou com eles, eu acho que isso é uma coisa que é legal das pessoas olhar para isso sempre, né? Eles estão ali para te apoiar. Exatamente. Então E eu vejo o RH como um apoio mesmo, assim, foi fundamental para poder entender como que eu poderia ser uma gestora melhor. E isso é um aprendizado contínuo, Demais. né? Não é porque eu tive, né, meu NPS foi muito ruim, depois ele foi muito bom, que ele vai continuar sendo bom, não. Aquilo ali é um aprendizado, é diário. E você falou isso, e agora eu quero saber, diante disso tudo, de uma pressão que você tem dos donos do grupo, com a pressão da galera, como que a Dani se desenvolve e se motiva? Eu não sei nem te falar isso, mas eu acredito que é muito por amor. Sabe quando a gente se encontra no lugar que a gente está? E eu falo isso tem 10 anos. E aí teve uma vez que uma pessoa virou para mim e falou assim comigo: "Você não pode falar que você vai querer se aposentar aqui, não". Mas o meu olho ele brilha, né, com o que eu faço, onde eu estou, com as pessoas que eu estou, que eu me sinto em casa, né. Então, não é dinheiro neste momento que é o que me motiva. Tem outras coisas, que é a valorização, né, da própria montadora, dos próprios colaboradores, né, dos gestores que eu tenho. Então, isto me motiva muito mais que muita coisa, e que me faz querer ser melhor a cada dia, sabe? Sim, isso é muito legal, né, porque a gente se motiva por fazer parte. Sim, eu me sinto dona, né, acho que eu sou dona dali tanto Mas é quanto o super próprio essa cara, a dinheiro. gente acha que você é a dona da Audi quando a gente chega na Audi, você passa essa imagem. Isso é bom, eu acho que quando é o que você falou, né, você se sente parte, seus valores conectam com os valores da empresa. Muito. Então isso faz toda a diferença. E é isso que eu espero também e tento colocar muito na cabeça da equipe também, né, esse senso de pertencimento, somos donos, eu falo: "Olha, se você está numa mesa, esta mesa aqui é a sua empresa, né, então assim, isso aqui é seu, a gente tem que cuidar disso aqui", né. E aí depois abrindo, como um todo, né, caiu um papel no chão, de novo, é a nossa empresa, né, então, eu tento trabalhar dessa forma. Muito legal. E nesse caminho de inspiração sobre essa motivação por fazer parte da empresa e a empresa ser a cara da Dani também, qual que é a dica, o conselho que você dá para quem está assumindo uma posição de liderança agora, ou quer melhorar mesmo, né? Ou quer olhar diferente para a sua liderança? Qual que é o conselho que você deixa aqui para quem está escutando a gente? Gente, o mundo, ele mudou tanto, porque quando eu fui, né, ser líder há 20 anos atrás, não existia podcast, não existia YouTube. Hoje tem tantas coisas legais. Este podcast, por exemplo, é uma super dica para as pessoas poderem aprender e se inspirar em outros líderes de vários, segmentos. Sim. Este livro que eu falei que eu li, Preciso Saber Se Eu Estou Indo Bem, para mim é um livro sensacional que todo gestor deveria ler, né, para poder, entender a equipe, saber como motivar, saber como liderar. E mais do que isso, líder para mim não é um título, é um posicionamento, é uma coisa que está lá dentro. Por quê? Eu não sei se eu me formei uma líder, né, eu acho que eu nasci assim, né. E isso, É seu. a gente tem que aflorar aquilo ali da melhor forma, como eu falei que a gente tem que lapidar um colaborador. Então se a gente ver um colaborador que ele tem, um perfil de liderança, chamar ele para junto da gente, né, porque a gente só cresce se a gente vê o outro crescer também. Sim. Ninguém cresce sozinho, Não. né. Então assim, se eu quero crescer, mais na empresa, eu tenho que ter uma pessoa para poder me substituir um dia, né. Então é isso que eu quero fazer, lapidar essas pessoas, fazer com que elas cresçam.
Então, minha dica os podcasts que são maravilhosos hoje em dia, né? Assistam, leiam muito. A internet tem muita coisa legal, e né? observem, né? Eu ouvia muito isso da terapia, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, eu falo muito, mas hoje eu escuto mais do que eu falo. Então, essa para mim é a principal dica que eu tenho. Muito legal. E, gente, com essa inspiração que a Dani trouxe hoje, com essa história super legal, que a gente finaliza o podcast de hoje. Vem, assistam, compartilhem e se inspirem com a gente. Eu que agradeço. O tempo passou tão rápido, gente, mas eu acho que o assunto ficou super gostoso. Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e estou à disposição de todos vocês também, viu, gente? Um abraço.